Você deseja começar a estudar teologia, mas não sabe por onde começar? Se sente perdido em meio a tantas informações na internet? Quer começar um curso teológico, mas não sabe se é o momento certo? Olá, meu nome é Gabriel Ramos e nesse vídeo eu quero te ajudar a sanar essas dúvidas, compartilhando com você 5 dicas práticas, 5 conselhos para você que quer começar a estudar teologia, por conta própria ou em alguma instituição. Lembrando que esse canal tem justamente esse propósito, ajudar você. Nesse vídeo eu estou sendo mais direto, mais objetivo com essa questão, mas o canal como um todo tem como propósito ajudar você que quer começar a estudar teologia, que não sabe quais livros ler, por onde começar, quais dicas deve seguir. E o propósito desse canal é justamente fazer a indicação desses livros, orientar você, compartilhar aquilo que eu aprendi na minha trajetória, para que vocês possam também seguir a trajetória, a jornada teológica de vocês. E vamos direto então para a nossa primeira dica. A primeira dica prática é: valorize a sua igreja local. Quando a gente fala sobre estudar teologia, nós muitas vezes pensamos num ambiente de seminário, ou até mesmo em nossa casa, com os nossos livros, como uma jornada pessoal. Mas o estudo da teologia, ele não precisa ser individual. Na verdade, não deve ser algo estritamente individual, mas deve ser uma jornada comunitária. Nós entendemos que o propósito da teologia é glorificar a Deus, e nós também glorificamos a Deus quando servimos a igreja. Então a teologia, ela é uma serva da igreja, ela deve abençoar a igreja, e nada mais importante para um teólogo, para alguém que se dedica a estudar a teologia, é que esteja inserida em uma boa comunidade de fé, em uma igreja saudável, uma igreja em que ele recebe nessa igreja o ensino teológico, em que ele se aprofunda e também busca servir essa igreja. Por isso, valorize a sua igreja local, valorize as pregações dos pastores, dos pregadores, que compartilham a palavra de Deus, que expõem a palavra de Deus e aplicam ao seu coração na sua igreja aos domingos, aos cultos durante a semana. Valorize os estudos bíblicos, os pequenos grupos ou células, se você na sua igreja tem esse momento também de aprofundamento na palavra, de ensino da palavra em pequenos grupos. Valorize a escola bíblica dominical, se a sua igreja possui toda uma estrutura de professores para ensinar a palavra de Deus. Talvez você seja um desses professores e deseja se aprofundar mais na palavra para melhor ministrar, melhor ensinar aos seus alunos. Valorize o ensino teológico que você já recebe na sua igreja. Às vezes eu vejo pessoas, jovens, vêm perguntar a mim, como eu faço para aprofundar mais na teologia, mas muitas vezes a assiduidade nos próprios cultos dominicais, você não percebe. Então, valorize. E o que significa valorizar? Vá para os cultos, vá para os estudos bíblicos com um desejo ativo de aprender, de conhecer mais a Deus através da palavra naquele momento comunitário. Esse é o primeiro ponto. Se você não tiver em mente que a teologia serve à igreja e deve ser produzida em um ambiente comunitário, você vai se perder no meio da jornada de estudo teológico. O segundo conselho que eu gostaria de dar é: faça um bom planejamento. Nada do que a gente faz que busca ter bons frutos a longo prazo funciona sem um bom planejamento. E o que eu quero dizer com bom planejamento? Não é possível se aprofundar na teologia e ir longe na teologia sem leitura, sem você buscar ler. Então, é possível ser um crente fiel a Deus sem ler? Sim, é possível. Quantos irmãos na história da igreja, e até mesmo conhecidos nossos, que não sabem ler ou estudaram por pouco tempo, mas são crentes fiéis, que amam a Deus, que servem a Deus com fidelidade. Isso existem aos montes, mas se você quer realmente estudar teologia com profundidade, se tornar talvez um professor ou um teólogo, é necessário a leitura. A leitura, ela é indispensável e é insubstituível. Não é possível você ser de fato um estudioso
da teologia sem ler, sem se aprofundar na leitura. E essas leituras, elas precisam ser organizadas, bem planejadas, para que você não desanime no meio do processo. É muito comum, por exemplo, a gente começar a estudar teologia por temas que mais nos interessam e acabar escolhendo um livro muito profundo, muito avançado para o nosso nível atual. E isso acaba desanimando a gente. Então, quando eu digo para organizar as leituras, eu quero dizer, separe também um tempo, um lugar apropriado, um momento na sua rotina, seja um momento diário, né, todos os dias, ou um período na semana, você que tem uma rotina de trabalho um pouco mais apertada, mas organize dentro da sua agenda um tempo, um lugar para você estudar a palavra de Deus, estudar a teologia. E como você também pode se organizar? Nós temos aqui, eu vou deixar no card ou na descrição, o link de um vídeo que a gente já gravou aqui sobre as áreas da teologia. No nosso canal nós temos um vídeo sobre as áreas da teologia, em que eu indico um livro e explico rapidamente o que é cada uma das áreas. Então você pode, por exemplo, organizar a sua leitura a partir dos livros que nós colocamos ali, para você ter uma boa base de teologia bíblica, de teologia sistemática, teologia histórica, teologia filosófica, de interpretação bíblica, né, exegese e hermenêutica, ou própria teologia pastoral, a teologia prática. Então procure se organizar nas leituras. Terceiro dica, né, seria: lute contra as distrações. E aqui eu gostaria de marcar dois tipos de distração. A primeira, que é o mais comum, que a gente mais comenta, né, em termos de dificuldade no foco nos estudos, é o celular e as redes sociais. Então, hoje em dia, no tempo que nós vivemos, totalmente conectados na internet, elas acabam se tornando, no caso a internet, as redes sociais, acabam se tornando distrações para nós. Tiram a nossa atenção, tiram o nosso foco. Então esse tempo que você separar para estudar teologia, para estudar a palavra de Deus, seja disciplinado e deixe o seu celular longe. Coloque ele no modo avião ou desligue-o, mas tente se manter desconectado, porque qualquer notificação que der, qualquer interesse mínimo que der em mexer no celular, isso vai distrair, vai fazer você perder o foco. E estudo, qualquer estudo que seja, você que talvez já estudou para concurso público, ou qualquer tipo de estudo que você faça, que dirá o teológico, exige atenção, exige foco, exige concentração. Então, busque evitar, lutar contra as distrações. Mas um outro tipo também de distração é você buscar, justamente o que eu falei no outro ponto, assuntos mais avançados, leituras mais complexas, que ainda não são o momento certo no seu nível de estudo. Então, nós temos conteúdos que são mais introdutórios, conteúdos intermediários, conteúdos avançados, e você deve buscar um guia, uma orientação para saber qual livro eu devo ler para o momento atual, para o meu nível de conhecimento atual naquela área. Então comece pelos livros introdutórios até chegar nos níveis mais avançados. Quarta dica: consuma bom conteúdo na internet. É claro que os livros, eles são imprescindíveis, mas nós temos também bons conteúdos online. Então, se o celular, as redes sociais podem ser distração por um lado, se bem utilizados, se bem filtrados, podem ser também usados como fonte de bom conteúdo. Então nós temos, por exemplo, só de forma gratuita, diversos canais no YouTube. Eu poderia citar aqui vários youtubers que eu sigo, vários canais, podcast, sites de blogs, de textos teológicos que são extremamente úteis para a sua jornada teológica, para você acompanhar e se aprofundar. Esse canal, por exemplo, tem esse propósito, né, de tentar ajudar você que quer estudar teologia. Mas também nós temos vários conteúdos pagos, por exemplo, um curso online de uma plataforma teológica, ou então um curso de pós-graduação em teologia. Nós temos vários tipos disponíveis, de várias instituições diferentes, para atender você que busca bom conteúdo na internet. Mas busque sempre de instituições ou de pessoas que realmente tenham capacitação para isso, que tenha formação para isso, que você receba boas recomendações dessas pessoas.
e dessas instituições, para você também não adquirir um conteúdo que seja ruim, né? Que não seja o melhor. E por fim, em quinto lugar, a quinta dica é: tenha consciência de sua motivação. Então mantenha sempre em mente o propósito dessa sua jornada de ensino, de aprendizado teológico. Então qual que é o propósito? Em primeiro lugar, o nosso propósito não é encher o nosso coração de orgulho, mas sim que o nosso coração seja sempre disposto ao serviço. Então, o aprendizado da teologia deve servir as pessoas que estão ao nosso redor. Deve ser ferramenta, nós devemos encarar como uma ferramenta que nós estamos adquirindo para melhor servir a Igreja de Cristo, para melhor apresentar o Evangelho para aqueles que não conhecem, para ser, de fato, um melhor e mais fiel servo do Senhor Jesus. Segundo lugar, nós não devemos buscar aprender a teologia simplesmente para adquirir mais conhecimento. É claro que o conhecimento virá, mas o principal conhecimento que nós devemos buscar é um relacionamento com Deus, um conhecimento vivo de Deus. E nesse conhecimento relacional com Deus, sermos transformados em nosso caráter, em nosso coração e também em nossa mente pelo Espírito de Deus. Então o conhecimento bíblico, o conhecimento teológico tem como propósito não somente adquirir conhecimento, mas transformar o nosso coração, a nossa vida. Terceiro lugar, tem mais a ver o estudo teológico com amar do que com saber meramente. Isso tem a ver com o que eu falei agora. Essa transformação que nós buscamos do coração envolve em obedecer melhor o grande mandamento que Deus nos deixou. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o Senhor com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, com toda a nossa alma, mas também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se o estudo teológico te conduzir a amar mais a Deus, a amar mais as pessoas, ele está no bom propósito. Agora, se esse estudo teológico tem te deixado mais orgulhoso, vai te deixar mais soberbo, arrogante, se sentindo superior às outras pessoas, mais julgador dos outros, esse estudo teológico não está alcançando o propósito que ele próprio precisa alcançar. E para a gente caminhar para o fim, buscar mais uma pessoa do que verdades meramente. É claro que quando nós estudamos teologia, nós estudamos verdades reveladas, proposições. A teologia envolve afirmações acerca de Deus, acerca da Bíblia, acerca do pecado, do ser humano, enfim. Nós estudamos sim proposições, mas para além dessas proposições, quando nós lemos a palavra de Deus, nós buscamos uma pessoa, um relacionamento com a pessoa, que é o próprio Deus. E além disso, também buscar sempre o foco, a constância, acima de qualquer distração, de qualquer dificuldade. Quando nós temos tudo isso em mente, que o estudo teológico tem como propósito servir melhor as pessoas, sermos transformados por completo pela presença de Deus, amarmos mais a Deus na medida em que o conhecemos e também buscarmos comunhão com uma pessoa, muito além do que saber verdades, proposições verdadeiras acerca de Deus. Quando nós temos tudo isso, o nosso foco, a nossa constância no estudo teológico será muito melhor. Se essas dicas fizeram sentido para você, eu te convido a se inscrever nesse canal, a ativar as notificações para você não perder os próximos conteúdos, os próximos vídeos que nós iremos postar, a curtir esse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, compartilhar com alguém que também deseja começar a estudar teologia. E também deixar aqui nos comentários se tem algum tema, alguma área da teologia que você gostaria de aprofundar e que você deseja que eu faça um vídeo para que eu possa melhor atender você, melhor ajudar você na sua jornada. No mais, meu muito obrigado por você ter assistido até aqui, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.